E o detalhe é que o esposo dessa irmã já falou mal de mim e já fez mal para mim. Poderia ser a hora, não poderia ser a hora? Mas cada um dá o que tem, irmão. Cada um dá o que tem. Então a gente precisa entender isso. Eu não quero criar problema com Deus. Não é nem com as pessoas. Eu não quero criar problema com Deus, porque eu vou encontrar com Ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês pensam que vai encontrar com Jesus, com a cabeça pendida para o lado, com os olhos murchos para baixo, com aquela carinha, sereno, meigo, né, de aparentemente uma carinha de derrota lá na cruz, vai olhar como é que João, quando encontrou com ele, o que aconteceu? Caiu como morto, desmaiou, não aguentou de olhar para Jesus e ver tanto resplendor e tanta glória. Cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, pés como um latão reluzente, da boca saindo uma aguda espada. Ele, o quê? Que visão é essa? Ele, pum, caiu. O anjo teve que ir lá acordar ele. Vai nessa, irmão, vai ver as visões que Daniel disse, caiu sobre o joelho. Os joelhos de Daniel batiam um no outro assim, ó, de tremer. Perdeu completamente as forças. Perdeu as forças. Você pensa que você vai encontrar, e aí, Jesus, beleza? E aí nada, filho, ó, tribunal primeiro. Você vai encarar. Você vai encarar eu primeiro. Depois que você me encarar, nós senta e conversa. Deixa eu perguntar. A gente não vai ter esse privilégio de realmente, depois que Deus julgar, a gente ver realmente, olhar. Não, no tribunal a gente vai ter já esse contato com ele. Só que no tribunal ali não é momento para isso. O momento ali é de julgamento. Você vai no tribunal, você entra, já teve a oportunidade de ir para o tribunal, Marcelo? Alguém fica com risadinha ali, piadinha ali dentro? O negócio é sério, o clima é sério, todo mundo está sério, o juiz está sério, o advogado está sério, o promotor está sério, as testemunhas estão todos sérios, irmão. E ninguém está ali, o réu então nem se fala. O réu está ali, ó. Como é que eu posso dizer? É um clima de total insegurança, incerteza e expectativa. Você não sabe o que vai acontecer. O tribunal é um momento de decisão, irmão. Decisão. Vai decidir o seu futuro, que eu falei aqui no começo. A era vindoura, o milênio vai ser decidido lá. É lá que vai decidir se você vai ou não vai reinar. É lá que vai decidir quantos açoites você vai tomar, se você vai ser preso, que tipo de disciplina você vai levar. Então, se eu fosse você, irmão, fazia de tudo para estar lá, no mínimo, se não sorrindo, mas pelo menos em paz. Rapaz, eu devo ter feito algumas coisinhas aí, mas eu acho que o tanto de boa coisa que eu fiz vai superar e eu vou acabar saindo dessa. Amém? Amém? Então, por isso que a gente tem que estar, quanto mais prática de boas obras a gente fizer e entender o que Deus quer para nós, é melhor. Visto que o pastor tocou nesse ponto aí, eu vou falar outra vez. Já falei algumas vezes, vou falar de novo o que Tiago fala. Tiago 2,13. Porque o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Talvez você não tenha muitas boas obras lá no tribunal, ou na sua vida, né? Mas se você for alguém misericordioso, no mínimo misericórdia você vai achar. Perdoou mais, julgou menos, reconheceu mais. É por isso que ultimamente, Renato, eu tenho falado assim com a minha esposa: ô filha, melhor coisa que tem é você viver em paz. Melhor coisa, melhor. Ô irmão, o que a Bíblia diz, irmão? Olha só, não tem como a gente só ir pelo lado acadêmico, né? Nós estamos numa igreja e eu tenho o meu filho em pastoral. Irmãos, a gente precisa avaliar o que a Bíblia diz, irmão. A gente precisa andar de acordo com que a palavra de Deus ela diz. A Bíblia diz assim, ó: se pedir para você andar 1 milha, vai com ele 2. Se te pedir uma capa, dá a túnica. Se te ferir na face, mostra outra também. A gente, irmão, a gente tem mania de falar uma coisa que eu parei de falar: eu sou crente, mas não sou bobo não. A gente fala demais isso. Mas crente tem que ser bobo. Ih, pastor, e agora? Você olha para uma criança e fala: nossa, mas que criança boba. Boba. Mas Jesus fala que a gente tem que ser que nem uma criança. A criancinha bateu nela agora, já está lá brincando de novo. Oxe, se é eu, já dava logo uma. Sabe o que eu percebo nisso?
capacidade de ter controle sobre as suas próprias emoções. Total. A gente leva um tapa e o instinto do ser humano caído é devolver, não é só um tapa não, é devolver um trem-bala. Mas a capacidade de ter controle sobre as suas emoções te faz não devolver o tapa. É que nem o Will Smith aí. Todo mundo está dizendo que ele é o herói, é o herói, é o herói. Irmão, é lógico, né? Se o cara vir desaforar com a minha esposa, ele não vai tomar um tapa. Deu para entender, né? Melhor não mexer. Entendeu? Melhor não fazer nada. Mas veja só, é muito fácil em público demonstrar defesa para a esposa e no privado ser quem ele é. Então não adianta querer dar uma de herói na frente dos outros, lá nas quatro paredes ou por detrás disso, vulnerabilizou a esposa dele para que qualquer um desrespeitasse, como aquele comediante, que no fundo, a intenção dele talvez não era desrespeitar, era só fazer uma brincadeira. É que brincadeira tem um limite, mas a intenção dele, acredito eu, não era desrespeitar ela, até porque ele comparou ela com Demi Moore, nada mais, nada menos do que a Demi Moore, uma das maiores atrizes, entendeu? E muito bonita. Entendeu? Eu não sei hoje também, quem não acompanha, né? Mas veja só, irmãos, não adianta nada, vai avaliar. O cara tem casamento aberto com a esposa? Vocês sabem o que é casamento aberto? Não vou nem falar aqui, porque está no YouTube. Então, peraí. Então, acho que o maior herói é aquele que não só em público, mas nos bastidores, é o guardião, o defensor da sua mulher e da sua esposa. Então, ele poderia ter repreendido, ter falado, ter protegido e tal, tudo, mas ser visto como um grande herói, não. Tanto é que o Denzel Washington pegou ele de lado, chamou ele de canto e falou com hombridade, porque o Denzel Washington, acredita ou não, ele é um servo de Deus, né? Chamou ele de canto, que na hora que ele foi falar o discurso dele lá, ele até citou o que o Denzel Washington falou: é no auge que o diabo vem, filho, vigia. Foi isso que o Denzel Washington falou. Quando você estiver lá no auge, o diabo vai vir para querer te destruir. E pode perder até a estatueta aí, de melhor ator, porque de certa forma foi uma violência, se tornou público. Se não fizer alguma coisa, isso vai caracterizar como que a instituição ou organização lá que está fazendo tudo, academia, melhor, isso, obrigado Lucas, vai estar fazendo apologia à agressão, entendeu? Então essas coisas aí, eles que se virem lá, só estamos aqui fazendo um parecer para que a gente possa entender. Isso não significa dizer que o pastor está dizendo para você que amanhã você vai sair na rua aí e qualquer um vai fazer o que quiser com você. Não é bem assim. Mas você precisa entender, irmão, porque acredite, como eu disse lá, Deus não incentiva ou Deus não provoca o crente a pecar. Deus não tenta ninguém. Isso é função do inimigo, ele é um tentador. Mas que Deus faz uns testes com a gente, Deus faz, né? Que é para saber o que tem no nosso coração, que é para saber se nós realmente estamos dentro da posição que Ele nos quer. Amém? Quando Deus quiser te provar, irmãos, às vezes Ele vai permitir que um irmão seu levante a voz dele contra você e toque na sua honra de um jeito que você não espera do ímpio. E aí Ele vai descobrir a sua capacidade de controle de emoção, em que nível você está na fé. Amém? Isso é profundo, profundo, porque acredite, guarda isso, se você quiser escrever, guarda isso. Quanto mais próximo a pessoa estiver de nós, mais a ofensa dói. Você pode ouvir alguém que você não conhece, Lucas, passa e te ofende, te xinga de alguma coisa, você nem liga. Agora, se seu pai falar, se sua tia falar, se o seu parente falar, ou se alguém da sua própria casa falar, dói mais. Quanto mais próximo a pessoa está de nós, maior é a ofensa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, com as pessoas que estão à nossa volta. Eu falo muito isso em casa. A sua família merece a sua melhor versão. Guarde isso em seu coração. A sua família merece a sua melhor versão. Estou falando Marcelo Oliveira, eu não trato nenhuma mulher melhor do que eu trato a minha esposa. O melhor tratamento é para ela.
Então, se eu sou educado, se eu sou simpático, se eu sou prestativo com qualquer outra mulher, primeiro é porque eu sou caminho. Porque tem muito homem que às vezes é assim: meu bem, princesa, meu amor, minha linda, é no trabalho, é na escola, é no ônibus, é nos lugares. Eu vejo, né? Às vezes eu estou na padaria, o cara, ô minha fofa, me dê esses pãozinhos. Aí eu já dou uma olhada assim, não vale nada. Eu já faço até um pré-julgamento mesmo. Falo, não vale nada. Duvido se ele chama a esposa dele de pãozinho. Chama de broa, chama de pão sovado, chama de bengala, de qualquer coisa. Mas duvido. Isso que não chama de capeta. Então, aí por que a moça do balcão lá, que não tem nada a ver com a vida do cara, é digna, não que ela seja indigna, né? Mas naquele contexto, é digna de ser tratado melhor do que a esposa dele? Não, meu irmão, não tem isso não. Não tem isso não. Guarde isso no seu coração. A sua família merece a sua melhor versão. O melhor tem que ser reservado para a sua família. Amém? Então, no tribunal de Cristo haverá algo que vai ser imprescindível para avaliar o julgamento. Porque no todo julgamento tem avaliação, sim ou não? Tem quem faz avaliação. Por exemplo, o júri popular são 21 pessoas, acho que é isso, né? Que vão fazer os análises. Advogado de defesa, advogado de acusação, e aí elas vão chegar a uma conclusão para passar para o juiz, porque o juiz só dá a sentença, irmão. O juiz só dá a sentença baseado no que eles passam da informação. No tribunal de Cristo, o que eu faço ou o que você faz não é o A ou B que vai julgar, ou A ou B que vai avaliar. O critério de avaliação não é baseado na igreja que você congregou. O critério de avaliação não é baseado na condição de vida que você viveu. Se você é rico, se você é pobre, se você tem condições, se você não tem. O tribunal não será avaliado pelo seu grau intelectual, se você tem um QI elevado ou você não tem. Pastor, qual será então? Será o fogo. O fogo é que vai avaliar a minha e a sua obra. Leia aí 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 ao verso 15, Renato. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 ao verso de número 15. Glória a Deus. Porque ninguém, e eu ia falar sobre isso agora, hein? Glória a Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Um finalzinho aí já prova que não é um tribunal para condenação, amém? Está descrito lá, independente de qualquer coisa, vai ser salvo, porque a salvação não depende do que eu faço ou que eu deixo de fazer. Mas olha só, 6 tipos de obra, diga comigo, 6 tipos de obra: madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. 6 tipos de obras. E aí nós vamos chegar lá diante de Deus. E quem é que vai provar se essas obras são boas e são más? O fogo. E aí olha o entendimento que Deus me deu. Não adianta você pegar uma obra e falar: não, Jesus, essa obra que eu fiz aqui é boa, isso aqui é prata, a obra que eu fiz, é prata aí, tá vendo?
É as bijuterias que a gente compra aí com cara de ouro, cara de prata, não é? Ó, é obra boa. Aí, mas não é Jesus que vai dizer, é boa mesmo. Galardão, é assim que vai ser? Ele vai pegar e vai jogar no... E o fogo é que vai dizer se é boa ou se não é. Evangelismo é obra? É. Depende também. É. O pastor falou a verdade, Mas às vezes você evangeliza sem Deus ter te mandado, e aí? É aquilo que eu falo. Obra tem que partir do princípio que, vírgula, tem que ser aquilo que é produzida por Deus no seu espírito. Vou dizer de novo. Toda obra que é produzida por Deus no seu espírito e você a executa são obras de Deus. Toda obra que dá na sua cabeça você fazer só porque outro está fazendo. Tem gente que Deus mandou evangelizar, tem gente que Deus não mandou evangelizar, tem gente que Deus mandou entregar sopa na madrugada, tem gente por aí que você já sabe que Deus não mandou entregar sopa na madrugada. Entendeu? Para uns, olha, eu vou usar o que o pastor falou, porque aos olhos do homem é muito bom você entregar sopa na madrugada. É ou não é? Parece ser uma obra ruim. Qual o problema? O problema é a origem, é de onde nasceu aquele desejo de fazer aquilo. Por quê? Porque tudo que é nascido na carne é carne, e o que é carne não serve para Deus, mas o que é nascido no espírito é espírito, e aí entra como obra. Eu vou usar um exemplo, eu não vou recordar o texto, se o senhor lembrar, fala aí, pastor. Eu não lembro o texto, mas tem um texto que fala que Paulo, ele ia evangelizar numa cidade, mas o texto declara que o Espírito Santo o impediu. Por quê? Porque não era obra do Espírito Santo que ele fosse para aquela cidade. O Espírito Santo foi e deu outra direção para ele. Ou seja, o que eu preciso para fazer uma obra que caracteriza como obra boa, obra como ouro, prata e pedra preciosa? Está ligado no Espírito. Porque aí eu vou fazer aquilo que o Espírito quer e não aquilo que eu quero. O texto declara então ali que Paulo queria fazer o quê? Ele queria ir para uma cidade, mas o Espírito deu direção para ele não ir, mas para ele ir para outra. Então esse é algo que é importante, a gente estar ligado no Espírito. Por que o método que eu uso aqui na Assembleia do Reino é de que você se descubra em Deus e não que eu determine para você o que você tem que fazer? Porque não vai adiantar. Não vai adiantar. Então você precisa descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. E como é que você faz isso? Orando, jejuando, consagrando, adorando a Deus, lendo a Bíblia, buscando. Por que a gente manda vocês orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, se consagrar? Porque aí você vai descobrindo, aprendendo a palavra de Deus, renovando a sua mente. Você vai entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí quando Deus disser, fala para fulano. Lembra de o eunuco? O que você falou acho que está em Atos 17, não lembro. Lembra do eunuco? Estava vindo lá. Aí, o que Deus disse para Filipe? Aproxima do carro. E ele aproximou do carro. Quando ele aproximou do carro, que ele botou a cara lá para dentro lá da charrete, está um negão lá com a Bíblia, ó, livro de Isaías na mão, com a testa frangida assim, virava para lá, acho que virava para cá, virava para cá. Aí ele perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Ele: não, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Aí ele: não, eu posso te explicar. Então entra para dentro do carro. Entrou dentro do carro e seguiu viagem. Ele começou a explicar. O que Isaías estava dizendo era a respeito do próprio Cristo. E ele tinha ido para Jerusalém adorar. E aí quando ele recebeu a explicação de Filipe, e provavelmente na explicação Filipe disse que ele precisava passar pelas águas para nascer de novo, da água e do Espírito, que ele passou do lado de um rio, o que ele fez? Aí tem água, quem impede que eu seja batizado? Ele: nada, você crê? Creio. Parou o carro, desceu e batizou. Depois que ele terminou de batizar, a Bíblia diz que ele foi transladado de uma cidade para outra, sumiu. Ou seja, ele falou assim: não, vou mostrar agora, vou tirar uma selfie aqui eu evangelizando esse cara. Deus mandou? Se Deus não mandou, irmãos, Ele não se responsabiliza.
Quantas vezes? Hoje não. Eu até falei para Deus, Senhor, ou o Senhor não quer, ou era obra da carne. Mas eu já vi isso. Uma vez eu entrei dentro do trem, só uma das testemunhas. Eu entrei dentro do trem e eu escutava falar que, ó, cuidado, vai pregar no trem, o povo joga pro lado de fora, o povo bate, o povo xinga, né? Aí uma vez eu comecei a ir no vagão dos crentes. Eu não sei se tem ainda isso. E os crentes começavam a xingar, e xingava a idolatria, xingava os santos, xingava a religião dos outros, ofendia os outros. Falei, é por isso que apanha, porque está já ofendendo a crença dos outros. Aí um dia eu estou lá, aí eu peguei e saí do vagão dos crentes, fui para outro vagão. Falei, eu não vou nem ficar aqui, nem aguentei ficar lá, irmão. Fui para outro vagão. Quando amenizou um pouco, o Espírito de Deus fez assim comigo, levanta e começa a pregar. Estava eu e o irmão Lafayette, lembra do Lafayette? A gente vê hoje nessa condição. Estava eu e o irmão Lafayette. Não, varão, é o jeito dele. Se Deus mandou você pregar, então abra a boca, varão. Levantei e falei, senhores passageiros, por gentileza, desculpa aí estar incomodando aí a viagem aí de vocês, mas estava aqui sentado, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para me entregar. Irmão, diante de Deus, eu vi a gente chorando, e quando eu terminei, o povo bateu palma. O povo bateu palma, aplaudiu. E eu falei, por que os outros apanham? Porque não sabe pregar, não foi Deus que mandou pregar. Às vezes a palavra que pôs na boca não veio de Deus. A pessoa está cheia de ódio, cheia de rancor, com problema, com dívida. Irmão, se for para mim no púlpito aqui vomitar o que eu passo no meu bastidor, então eu não sirvo para ser pastor, irmão. Porque a minha vida ministerial não pode, a minha vida pessoal não pode influenciar na minha vida ministerial. Pelo contrário, a minha vida ministerial e espiritual precisa influenciar na minha vida pessoal a ponto de me transformar, a ponto de fazer com que a minha fé seja uma coisa só, para o que eu seja em casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Mas longe de mim usar do microfone, usar do púlpito para vomitar coisas ruins que talvez aconteçam na minha vida, descontando em pessoas que não merecem receber aquilo de amargo que está na minha vida. Mas quando é Deus que está te levantando para fazer uma grande obra, você precisa entender, como Samuel, que Deus chamou, Samuel, Samuel, e ele achava que era Eli, mas ele depois entendeu que não era Eli, era Deus que estava chamando ele. Então, como minha esposa falou aí, evangelizar uma obra? Se Deus te mandou evangelizar, evangeliza, porque não adianta, irmão, pegar um monte de gente despreparada, vamos todos para a rua, entregar um folheto, não adianta. Se Deus não chamou para fazer e para evangelizar, é melhor fazer outra coisa. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 11 ao 15, revela que as obras serão provadas pelo fogo, e este fogo será colocado nele os 6 tipos de obras que nós podemos oferecer a Deus. Não vai dar para terminar hoje, mas eu vou iniciar aqui, e na próxima quarta-feira eu volto falando sobre o assunto das obras. Amém? Então, 6 tipos de obras: ouro, pedras preciosas e prata, madeira, feno e palha. Vamos falar das 3 primeiras e a gente encerra? Amém? Amém. Esse amém aí está meio devagar. Amém ou não amém? Amém? Primeira obra que vai se passar, ou o primeiro tipo de obra, eu não sei qual vai ser os critérios lá, no tribunal, como é que vai começar a avaliação, se vai começar pelo feno, pela madeira, não sei como é que vai ser, mas só para os irmãos terem ideia. Primeira obra, que nós quero falar aqui, é a obra de ouro. Ouro na Bíblia representa realeza. Ouro na Bíblia fala de divindade. Amém? Ouro significa dizer natureza divina ou natureza do Pai. Então o que é, pastor? Obras de ouro é todas aquelas obras que eu fiz em conexão com a natureza de Deus. Em outras palavras, é tudo aquilo que eu fiz, que se Deus estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa, do mesmo jeito. Amém? Foi obras da natureza de Deus.
Ou seja, a atitude ou a obra ou o feito que você realizou era como se o próprio Deus estivesse fazendo. Amém, queridos? Então isso é obra de ouro, é uma das obras mais preciosas. É aquele cuja natureza divina subjugou por completo a natureza humana, a ponto de as pessoas olharem para você e elas avaliarem que a sua natureza é uma natureza semelhante à natureza divina. Já viu alguém dizer assim, fulano é um anjo? Mas às vezes para a pessoa é um anjo mesmo, resolver. Ou seja, aquilo que você faz, que classifica ou te coloca, não sei se eu posso usar, abusar dessa expressão, impede igualdade com a natureza de Deus. Não que nós tenhamos a natureza de Deus, mas a intenção de Deus é essa, que a natureza de Cristo seja formada em nós, porque a ideia é justamente essa. Então, obras de ouro é tudo aquilo que eu faço, que expressa a realeza, que expressa a natureza de Deus. O maior de todos os minerais, né, que nós temos é o ouro. Segundo, prata. Prata fala da obra redentora de Cristo. Prata fala da obra redentora de Cristo. São obras que expressam aquilo que Jesus fez. São obras que expressam aquilo que Jesus é. Lembra do que Jesus falou? Que nós faríamos obras maiores do que as que Ele fez. E a igreja está fazendo pior. Mas Ele disse que era para fazer maior e melhor. E nós estamos fazendo pior. É como aquele livro que eu falei do Max Lucado, né? Tem um livro chamado Simplesmente Como Jesus. E aí o slogan do livro o nome do livro é Simplesmente Como Jesus. Eu tenho esse livro, que está lá no Pernambuco ainda. E o slogan do livro está escrito assim, Jesus te ama como você é, mas Ele se recusa a te deixar da mesma forma. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Então, obras de prata é tudo aquilo que eu faço que remete à obra redentora de Cristo. Quando eu evangelizo, ganho almas, falo de Jesus para alguém, isso é obra de prata. Eu estou remetindo a obra redentora de Cristo. Eu estou revelando o que Cristo fez. Por isso que é bom a gente falar de Jesus. Mas para com esse negócio, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ô irmão, eleva um negócio. Observe o que eu vou te dizer, irmão. A habilidade de pregar o evangelho é um talento que Jesus deu a todo filho dele. O que cabe a mim fazer com esse talento? Multiplicar ele. Só que tem gente que tem a habilidade, além de não aperfeiçoar a ferramenta, a maneira de pregar, o modo como ensinar, como levar isso, ainda enterra. Porque as pessoas pensam assim, Renato, elas falam assim, mas eu não sei falar de Jesus. E vai aprender quando? Como é que você aprende se não falar? Você aprende falando. A prática, a perfeição vem pela prática. Se você não praticar, você não vai conseguir. Aí faz que nem ele falou, vou enterrar. Não tem que enterrar, porque quando nós comparecer diante de Deus, o que você enterrou vai ser cobrado por Deus. Então, se teve a oportunidade de falar, abre a boca. Tem tantas formas de você falar de Jesus, irmão. Não precisa ser que nem nós, assim, que já tem essa intrepidez de levantar no ônibus, de levantar dentro de um trem, no metrô, de falar para grandes públicos. Não, talvez você não tenha essa intrepidez, mas como é que um dia você vai chegar nessa intrepidez, nessa eloquência? Se você não começar a falar primeiro para poucas pessoas, você nunca vai falar para muitas, irmão. Você tem que desenvolver essa habilidade, essa obra, que eu poderia falar muito mais aqui de obra de ouro, obra de prata, nós só estamos dando aqui uma pincelada do que na verdade é. Obra de ouro revela a realeza, natureza do Pai. Obra de prata revela a obra redentora de Cristo, a obra redentora do Filho. Então nós, quando fazemos obras que remetem a Cristo, ou levam a Cristo,
ou demonstram a redenção de Cristo, nós estamos praticando obras de prata. Cuidado com o erro de muita gente, irmão, que diz assim, ó, eu não vou ler a Bíblia porque eu não consigo entender. Mas como é que você vai entender se não ler? Você precisa ler, mano. Chorar, fazer que nem eu, passar madrugadas em claro, eu quero, ler livros, seminário, estudos bíblicos, conferência, oração, jejum, consagração, até o dia que Deus viu a insistência e abriu a porta da revelação, irmão. Mas o problema é que a gente pensa que Bíblia é gibi, é historinha, para mim entender o começo, meio e fim. Não. A Bíblia não é uma explicação de Deus. A Bíblia é uma revelação de Deus. O pastor falou algo que me fez lembrar de como tudo começou para mim, irmãos. E eu lembro que um dia eu ouvi as palavras de um pastor. Eu fui entregar uns DVDs para ele. Na época que eu trabalhava com DVDs, eu fui entregar os DVDs para ele. E ele começou a falar algumas coisas para mim, irmão, que aquilo ali foi como que um anzol na boca de um peixe. E aí ele falou e aquilo me despertou assim, irmão, que eu fiquei, meu Deus. Só que aí eu pedi para ele me dar a fonte para eu poder estudar, para eu poder aprender. Sabe o que ele fez, irmão? Ele fez assim, ó. Mas diante daquilo a semente ficou. E aí passa-se o tempo e eu fui orar a Deus. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me dá o que a maioria das pessoas não tem. Porque se for para ser igual a todo mundo, eu prefiro ficar aqui. E eu penso que Deus ouviu, irmão, porque Ele começou a me levar por caminhos e eu comecei a perceber pessoas que queriam, na verdade, me escravizar, irmãos, no sentido de que me manter no aprisco delas. Aí eu entendi, eu falei, não, Cristo me chamou para ser livre, não para ficar preso debaixo da mão de alguém. É por isso que a gente não retém informação. Isso que o pastor está liberando aqui, irmão, você vai ver muitas pessoas que têm até mais do que nós, mas só te entrega por dinheiro. Só te entrega se tiver dinheiro envolvido. E não está errado de a pessoa ganhar dinheiro com o conhecimento que ela adquiriu. Mas o que eu vejo de errado é as pessoas quererem te escravizar. Então, aproveite a oportunidade que você tem, irmãos. Aproveite o que você tem, porque o que você tem aqui, tem muita gente aí que gostaria de ter e não tem. Essa informação, quando você tiver a oportunidade, pegue o link desse estudo e passe para as pessoas. Vai ter muita gente que não vai estar nem aí, mas se Deus achar um que tem desejo no coração de entender, de buscar essa verdade, pode acreditar, pode ser alguém que no teu galardão, no dia do tribunal de Cristo, vai revolucionar muita gente por causa dessa informação. Com certeza. Então é importante, irmão, se você quiser, você consegue. Se você se esforçar, entendeu? Com o tempo vem. Dura o tempo que durar. Mas se você tiver amor por essa palavra, se você tiver entender que esse é o seu chamado, esse é a sua vocação, é o propósito de Deus para a sua vida, invista, irmão, invista. Eu estava conversando esse dia com o Marcelo, e a gente compartilhando experiências de vida, e ele falando para mim, o quanto ele sofreu fora do Evangelho. E eu comecei a dizer para ele que eu sofri dentro do Evangelho. O que eu passei dentro. A gente não sabe qual que é pior, Eu não vou avaliar aqui que eu sofri mais do que ele, ou ele sofreu mais do que mim. Cada um tem a sua estrutura. Mas o que eu passei para chegar aonde eu cheguei. E um detalhe, e não cheguei aonde quero. Aonde eu entendo que Deus tem para mim ainda. E eu estou buscando, eu fico vendo, Renato, um nível de entendimento e de conhecimento que Deus tem dado para mim, e eu ainda tenho essa sede, essa vontade de crescer, de conhecer. Eu faço parte de grupos de estudo, ler, tem um monte de livro lá, eu fico agoniado, eu vejo a hora de terminar um, já para pegar outro, aí já tem mais um livro aí para me ler, e aquele negócio, e eu fico vendo gente, irmão, que não está com água nem nos artelos ainda, só moeu a unha do pé, e a pessoa, tá nem aí, 2 minutos, lê um versículo da Bíblia por semana,
mal é mal, não tenho vontade de vir para a igreja, não tenho vontade de servir, de falar de Jesus para ninguém. Eu fico avaliando essas coisas. E eu, graças a Deus, que isso nunca me falte, eu ainda leio a Bíblia e choro. Eu ainda abro a Bíblia para ler e me emociono. Eu ainda tenho paixão pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Eu amo as Escrituras, porque, irmão, é incompatível você dizer que ama a Deus e não ama a palavra dele. É incompatível você dizer que ama a Deus e não ama a sua palavra. Amém? Só para encerrar a terceira, e aí a gente volta pincelando isso que a gente já falou e avançando um pouquinho mais, que eu nem falei do tribunal em si, paramos aqui já nessas obras, as obras de pedras preciosas, que são obras de transformação, obra transformadora de Deus, pelo agente que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, costumo dizer, ele é o que decora, ele é o decorador, ele é o detalhista da igreja. É ele que vai colocando, que vai decorando, porque ouro é ouro, sim ou não? Ouro é ouro, prata é prata. Agora veja só, pedras preciosas, está no plural, ou seja, são diversas. E quem faz isso? É o Espírito Santo. É ele que vai colocando, é ele que vai ornamentando, é ele que vai fazendo como que uma espécie de decoração. E só o envolvimento com o Espírito Santo te capacita a ter pedras, que é o que os crentes brincam, né? Ganhou uma alma, mais uma pedrinha para sua coroa. Não é assim que os crentes brincam, né? O jeito deles achar que seremos galardoados, uns por ignorância e outros por falta mesmo de entendimento. Mas de certa forma, essas pedras preciosas são obras transformadoras pelo agente que é o Espírito Santo, geradas em nós, por nós e através de nós. É tudo aquilo que transborda daquilo que Deus fez em você e por você. O que transborda é isso, são as pedras preciosas, que podem ser relacionadas ou classificadas com base nos dons, com base no fruto do Espírito, que não são os frutos, é o fruto, com as suas características. Nós vamos futuramente falar sobre isso também, que o fruto do Espírito é amor, e esse amor tem as suas características. Amém? Então, ouro, prata e pedras preciosas remete a isso. E depois, na próxima quarta-feira, nós vamos estar discorrendo mais esse assunto. Amém, queridos? Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. A próxima quarta-feira nós damos continuidade.